Você provavelmente chegou aqui depois de assistir ao nosso short sobre Nero, mas aquela era apenas uma pequena parte da história. O nome de Nero atravessou quase 2000 anos e continua despertando curiosidade até hoje. Quem foi esse homem? Um governante cruel? Um imperador incompreendido? Ou alguém que viu o poder escapar de suas mãos? Fique até o final, porque a última decisão de Nero mudaria para sempre a forma como ele seria lembrado pela história. Nero nasceu no ano 37 d.C. Seu nome original era Lúcio Domício Aenobarbo. Naquela época, ninguém imaginava o destino que o aguardava. Ainda jovem, sua vida começou a mudar. Sua mãe, Agripina, aproximou-se do centro do poder romano. Pouco a pouco, Nero passou a fazer parte dos planos da família imperial. E aquilo que parecia impossível começava a se tornar realidade. Com o passar dos anos, Nero foi adotado pelo imperador Cláudio. A partir daquele momento, tornou-se um dos principais candidatos à sucessão. As portas do poder estavam se abrindo. Roma observava, a corte observava, e muitos acreditavam que o jovem teria um futuro brilhante. Mas a história costuma reservar surpresas, e, em alguns casos, as maiores promessas acabam produzindo os capítulos mais controversos. Quando Cláudio morreu no ano 54, Nero assumiu o trono. Tinha apenas 16 anos. Era jovem, carismático e cercado por conselheiros experientes. Nos primeiros anos, seu governo parecia promissor. Muitos romanos acreditavam que uma nova era estava começando. Por algum tempo tudo parecia caminhar bem, mas lentamente mudanças começaram a surgir nos bastidores do império. À medida que o tempo passava, a imagem de Nero começou a mudar. Alguns aliados tornaram-se críticos. Intrigas políticas surgiam dentro do próprio palácio. A confiança diminuía e a preocupação aumentava. O jovem imperador, que despertava esperança, já não provocava o mesmo entusiasmo. Uma sombra começava a crescer sobre seu governo. E acontecimentos ainda mais dramáticos estavam prestes a acontecer. Então chegou um dos momentos mais marcantes da história de Roma. No ano 64 d.C., um grande incêndio atingiu a cidade. As chamas espalharam-se rapidamente. Bairros inteiros foram destruídos. Milhares de pessoas perderam suas casas. O medo tomou conta das ruas. Durante dias, Roma viveu cenas de desespero. E enquanto a fumaça cobria a cidade, uma pergunta começava a surgir entre a população. Quem era o responsável por aquela tragédia? Os rumores começaram a se espalhar. Alguns acusavam Nero. Outros acreditavam que ele não tinha qualquer ligação com o incêndio. A verdade é que os historiadores ainda discutem esse episódio até hoje. Mas uma coisa era certa. A população exigia respostas, e quanto mais o tempo passava, maior se tornava a pressão sobre o imperador. Roma queria encontrar um culpado. Foi nesse cenário de medo e incerteza que um grupo passou a ser alvo das acusações: os cristãos. Naquela época, o cristianismo ainda era pequeno. Seus seguidores eram uma minoria. Muitos romanos não compreendiam suas crenças, nem seus costumes. Essa diferença despertava desconfiança. E em momentos de crise, grupos isolados costumam se tornar alvos fáceis. O que aconteceu depois marcaria a história para sempre.
Segundo relatos históricos antigos, muitos cristãos passaram a enfrentar perseguições severas, prisões, punições, humilhações e sofrimento. Para aquelas comunidades, eram tempos extremamente difíceis. O medo estava presente, mas algo surpreendente também acontecia. Apesar das dificuldades, a fé continuava se espalhando. Aquilo que parecia frágil aos olhos de muitos mostrava uma força inesperada. Décadas depois, o movimento cristão não apenas sobreviveu, ele cresceu, expandiu-se para novas regiões e alcançou pessoas de diferentes origens. Esse é um dos aspectos mais curiosos da história. As tentativas de interromper sua expansão não produziram o resultado esperado. Pelo contrário, a mensagem continuou avançando e atravessou os séculos até chegar aos dias atuais. Enquanto isso, a situação de Nero tornava-se cada vez mais complicada. Problemas políticos surgiam em várias partes do império. Governadores começavam a se rebelar. Líderes militares demonstravam insatisfação. E antigos aliados deixavam de oferecer apoio. O homem que governava um dos maiores impérios do mundo começava a perceber uma realidade preocupante. Seu poder não era tão sólido quanto parecia. A cada novo conflito, sua posição enfraquecia. A confiança desaparecia. O apoio diminuía. E a estabilidade do governo começava a ruir. Aquilo que havia sido construído ao longo dos anos parecia desmoronar rapidamente. Nero ainda ocupava o trono, mas já não possuía a mesma influência. Nos bastidores de Roma, muitos acreditavam que o fim de seu reinado estava próximo. Pouca gente sabe, mas a influência de Agripina, mãe de Nero, foi enorme durante os primeiros anos de governo. Ela participou de decisões importantes, ajudou o filho a chegar ao poder e exerceu grande influência sobre a corte romana. Porém, com o passar do tempo, a relação entre os dois mudou. Desentendimentos surgiram, a confiança desapareceu, e esse vínculo tornou-se mais um capítulo turbulento da história imperial. Nero também era conhecido por seu interesse pelas artes. Gostava de cantar, tocar instrumentos e participar de apresentações públicas. Alguns admiravam esse lado artístico, outros consideravam inadequado para um imperador romano, enquanto buscava reconhecimento nos espetáculos. Sua popularidade entre líderes políticos diminuía, e a distância entre ele e parte da elite romana tornava-se cada vez maior. Com o avanço das revoltas, a situação tornou-se insustentável. Governadores mudavam de lado, generais retiravam apoio e aliados desapareciam. A autoridade que antes parecia incontestável, agora enfrentava resistência por todos os lados. O império estava mudando, e Nero já não conseguia controlar os acontecimentos. O desfecho se aproximava rapidamente, e poucos acreditavam que ele conseguiria reverter a situação. Finalmente, no ano 68 d.C., seu reinado chegou ao fim. Declarado inimigo público, abandonado por muitos de seus aliados, Nero viu seu mundo desmoronar. O homem que possuía riqueza, influência e poder já não tinha a proteção de antes. Sua queda foi rápida, e seu nome passou a ser lembrado como um dos mais controversos da Roma antiga. Uma trajetória que começou com promessas e terminou em declínio. Após sua queda, surgiram rumores e lendas sobre seu possível retorno.
Muitos se recusavam a acreditar que sua história havia terminado. Mas séculos depois, o que permanece não são apenas as lendas. Permanecem as lições. Poder passa, fama passa, riqueza passa, mas as escolhas permanecem. E talvez seja por isso que a história de Nero continue despertando tanta curiosidade até hoje. O que mais chamou sua atenção nessa história? Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão muito rápida para você. A história de Nero nos mostra que o poder humano tem limites, mas o poder de Deus não tem. Impérios passam, governos passam, pessoas poderosas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E talvez hoje você esteja enfrentando um dia difícil. Talvez exista algo tirando sua paz. Mas lembre-se, Deus continua no controle, conte com Ele. Vamos orar? Pai amado, abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo. Fortalece os cansados, renova a fé dos desanimados. Guarda as suas famílias, abre portas de bênçãos e derrama tua paz sobre cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.